Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa Quinta Técnica. Hoje é dia 27 de março de 2014. Eu sou Fausto de Arruda Botelho e, como sempre, toda quinta-feira vamos analisar juntos os mercados brasileiros e internacionais. Então, nós vamos começar com o índice Bovespa, como sempre. Tivemos hoje uma alta, acho que a gente pode quase dizer que espetacular, né? Mudou, acho que substancialmente o cenário de fatores fundamentais. Nós, essa semana, descobrimos que vamos ter que lidar com as expectativas do ano eleitoral. O ano eleitoral nessa semana se fez totalmente presente. Semana passada, o mercado tinha chegado até essa reta de resistência, ela foi rompida. Eu tracei Fibonacci aqui. Bem, então, no longo prazo, o que pode acontecer? Acho que existe uma chance boa que os preços cheguem até essa reta de resistência, já que essa reta de suporte foi rompida. Perdão, essa reta de resistência de curto prazo foi rompida, então eu acho que os preços tendem a se aproximar agora dessa reta de resistência de longo prazo. Isso pode e acho que deve acontecer aí entre 52 e 53 mil pontos. Até lá, logicamente, eu acredito que é difícil o mercado manter esse tipo de inclinação, né? Nós estamos com uma inclinação aqui bastante grande, né? Significa que o mercado está subindo muito, muito rápido. Poucos dias, para você ter uma ideia, os preços subiram 10% em apenas 10 dias. 10% em 10 dias, é bastante, né? Então, nós estamos a julgar ainda pelo fechamento de hoje, na máxima do dia, e os preços ainda, o mercado ainda está rolando. Nós estamos altistas no curto prazo e continuamos ainda com nossa análise de baixa no médio e longo prazo. Por que não ser altista no longo prazo? Nós temos as nossas razões, né? Uma delas é que a alta do ciclo que eu chamo do ciclo do presidente Lula corrigiu apenas o primeiro número Fibonacci, e aí quando a gente vai mais para o passado, nesse nosso gráfico aqui, que é o pôster que nós publicamos recentemente, enviamos aí para muitas pessoas do mercado, nossos clientes. Se você não recebeu o pôster e tem interesse de conhecê-lo, pode conhecê-lo no site da empresa que está comercializando o pôster, que é filiada da Constop, que chama-se marketposters.com. Mas, então, esse é o gráfico de 50 anos do índice Bovespa. Na verdade, o índice Bovespa, a partir de 68, esse pedacinho aqui era o índice da Bolsa do Rio. E aqui a gente vê que os padrões Fibonacci os padrões de Elliott saltam aos olhos, né? Então a gente percebe claramente 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, sendo que a onda C foi abaixo da onda A. Isso aconteceu no topo de 71, né, a partir do topo de 71. Depois aqui no topo do plano cruzado nós também temos 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, C veio abaixo da A, e depois aqui, a partir do topo de 97, a alta que começou em 91, nós também temos 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, C veio abaixo da A, e em todas elas, nessa aqui por exemplo, nós tivemos uma correção de pelo menos 50%. Esse ciclo aqui corrigiu 50% dessa alta, está aqui. Aí a gente pula 86, vamos para o 91. 91 corrigiu 50% dessa alta. E em 86 o mercado corrigiu mais de 80% dessa alta, né? Então, no mínimo 50%, a razão pela qual nós entendemos que... E aí, a gente está agora vendo o gráfico indexado em dólar, né? A gente percebe que essa alta do ciclo do presidente Lula, o mercado no subprime, a crise da bolha do crédito, né?
ele corrigiu o primeiro número Fibonacci. Nós podemos claramente visualizar o mercado numa tendência de baixa aqui, e eu acho que aqui no gráfico indexado em dólar, a gente também vai ter os preços subindo até essa reta de resistência. Aí nós vamos ter que ver o que eles estão aí para fazer, né? Isso aí deve acontecer lá pelos 23.500 dólares. O Bovespa 23.500 dólares. O dólar caiu, o Bovespa subiu, então por isso a gente abriu esse gap aqui, né? Muita força aqui no mercado, ainda mais, tiver mais força ainda do que o que aconteceu no mercado nominal, porque o gráfico do Bovespa indexado em dólar, com o dólar caindo, ele tende a subir mais, né? Então, por essa razão é que nós, ainda que altistas no curto prazo, a gente continua baixista, né? Porque o mercado, a gente espera que ele chegue aqui no 50% de correção, pelo menos, e de qualquer maneira, já no longo prazo, ele está numa tendência de baixa, que a gente imagina que seja mantida, né? Por conta de a gente esperar que ele chegue aqui na correção maior do Fibonacci. Isso vai depender, logicamente, do que vai estar acontecendo nos Estados Unidos. Muito bem, esse futuro não tem muito a acrescentar, né? Também fechou na máxima do dia. Esse é o gráfico do índice futuro. Deixa eu ver, né? A gente traz ele desde 1990, né? 94, né? Então, nós estamos aí no meio, nós estávamos aí mais ou menos no meio desse canal, desse meu canal que eu achei por bem traçar aqui no meu gráfico. 1, 2, 3, 4 pontos dessa tendência de baixa. Agora os preços se escaparam dessa linha de tendência de baixa e fechamento na máxima do dia sugere que eles vão tocar aqui resistência que vai acontecer aí lá pelos 53 mil pontos, talvez 53.500, exatamente igual ao índice futuro, ao índice à vista. Então é isso. Alta, curto prazo, altistas no curto prazo, continuamos baixistas no médio e longo prazo. Vamos dar uma espiada no S&P, onde os preços estão duelando aqui com esse nível e fizeram uma pequena acumulação e estavam querendo escapar para baixo hoje, mas recuperou, o mercado está rolando ainda, daqui a 20 minutos a gente pode ver o que aconteceu aqui no intraday. A gente vê aqui uma grande acumulação, né? Essa foi a queda de ontem, e isso aqui foi o que aconteceu hoje, uma espécie de um triângulo simétrico. Eu acho que isso aqui vai ter continuidade, vai dar continuidade ao movimento que o precedeu. É isso que costuma acontecer. Agora, a gente nota aqui também, nesse gráfico intraday, que tem um suporte que está sendo testado. Aqui já foi testado 1, 2, 3, 4 e está sendo testado pela 5ª vez. Se esse suporte for rompido, esse processo projeta uma amplitude desse cara para baixo. E isso implicaria no S&P cair para 1.780, dos 1.840 que ele está hoje. Isso aí nós estaremos falando uma queda de aproximadamente 3%. Vamos voltar para o gráfico diário aqui. Para constatarmos que isso aqui, que me parece uma formação de topo, com ombro esquerdo, cabeça e ombro direito, me parece que se isso acontecer, se esse suporte for rompido, como eu estou imaginando que vai acontecer, os preços então virão testar sua reta de suporte de longo prazo. Essa reta é muito importante, ela vem desde lá debaixo do subprime. Aqui no S&P, por exemplo, você vê que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. É uma reta muito importante. Se essa reta for rompida, eu acho que nós vamos estar tendo indicação de que está se fazendo um novo topo nesses mesmos níveis, né? O Dow Jones indexado, né, para quem não viu ainda, já mostrei muitas vezes isso aqui na quinta técnica, mas esse aqui é o Dow Jones não indexado, que o americano vê,
porque o americano não tem cultura de inflação, a cultura de inflação que nós temos. Então, o Dow Jones não indexado está lá nos níveis mais altos, né? E aqui, de qualquer maneira, a gente tem essa reta de suporte que vem lá do fundo do subprime, tem 1, 2, 3, 4, fez o 5º ponto nessa reta agora. E nós vamos dar uma adequadazinha aqui. Então, se isso aqui é um processo que vai ser vencido pelos cursos, então o mercado vai ver testar essa reta, vamos ficar muito de olho, né? O teste dessa reta, se romper essa reta, a gente pode imaginar que Fibonacci vai ser tocado, e a faixa Fibonacci, aí nós estamos falando de uma queda de aproximadamente aí uns 34% apenas para ele vir para essa reta aqui de longo prazo, né? Os 34%, se ele cair daqui a aqui, eu estou falando do Dow Jones não indexado, eu vou mostrar para vocês o Dow Jones indexado que dá medo, né? Então, se rompe essa reta, o primeiro número Fibonacci está aqui. Então é razoável que ele chegue nesse primeiro número Fibonacci, ele vai chegar também mais ou menos no mesmo nível que ele estaria encontrando essa reta, que é uma reta muito importante, e que é essa reta aqui, né? Que pega aqui esse fundo de 78 e o fundo do subprime. Então, mas por enquanto ele está nessa tendência de alta, né? Está na tendência de alta, vamos ver, o Dow Jones indexado já tem uma outra figura completamente diferente, a gente já consegue enquadrá-lo num canal de alta, que eu acho muito bonito. E a gente, então, isso salta aos olhos, né? Eu até, por esses dias, recebi de um amigo meu um e-mail, ele estava nos agradecendo pelo pôster. Nós temos o pôster do Bovespa e do Dow Jones também, que você também vai ver lá no marketposters.com. Mas ele dizia que a primeira coisa que ele notou quando desembrulhou o pôster do Dow Jones, o pôster do Dow Jones, o nosso pôster do Dow Jones é ele indexado, né? No pôster a gente tem um quadradinho aqui no meio, em que a gente mostra o gráfico não indexado, que é aquele que só sobe. E a gente mostra também o CPI junto aqui nesse quadrinho. Mas o pôster, que tem todos os eventos que aconteceram, ele é do Dow Jones indexado exatamente igual a esse gráfico aqui que vocês estão vendo. E esse meu amigo me dizia que a primeira coisa que salta aos olhos dele é algo que em 100 anos de gráfico a gente nunca havia visto, que é o fato de o mercado estar com possibilidade de deixar mais um topo aqui nesse nível, né? E eu já tenho comentado aqui várias vezes, vou passar rápido, mas o fato é que eu chamo isso aqui de uma resistência de proporções bíblicas, ou a mãe de todas as resistências, sim, porque uma primeira vez o mercado chegou aqui e caiu 42%, uma segunda vez o mercado chegou aqui praticamente no mesmo nível, caiu 55%, e agora, e portanto, e por isso é uma resistência muito importante, abaixo da qual tem milhões de ordens de venda, acima da qual deveriam ter milhões de ordens de compra, que são as ordens de estoque das pessoas que estão vendidas para baixo desse nível. Quando o mercado consegue finalmente romper, na verdade a gente constata que os dois topos são muito próximos, mas tem uma pequena faixa aqui entre eles, né? É de um pouco por cento, se eu não me engano. Deixa eu até ver isso aqui, eu me esqueci, podia medir isso aqui no meu gráfico escala logarítmica, essa distância corresponde a 2,3%. Então, se os preços tiverem condições de romper esse nível onde tem milhões de ordens de venda, ora, aí eles não têm mais as milhões de ordens de venda e tocam milhões de ordens de compra, que são ordens de compra de estoque das pessoas que estão short, estão vendidas aqui, o mercado tem que ir muito rápido para cima. Não aconteceu isso. E quando não acontece isso, o gráfico então nos dá uma indicação muito importante, que eu considero como a mais importante de todas as indicações da análise técnica, e que o americano chama de bull trap, armadilha para comprados. Então nós tivemos um bull trap, o mercado rompeu essa importantíssima resistência,
desrompeu, entrou para dentro de novo, mas bateu nesse trampolim. Esse trampolim, minha gente, é essa reta suporte de longo prazo que vem lá do fundo do subprime e que também, assim como com o S&P, tem 1, 2, 3, 4. O mercado então deixou o quinto ponto nessa reta. E alguém diz, poxa Fausto, mas aqui esse ponto está longe. Não, isso aqui é tecnicamente o mesmo nível. Tá? É apenas que a gente adequa a reta, vai adequando a reta e a gente procura encostar no maior número de pontos possível, sendo que os pontos atuais são mais importantes. Por isso ela está encostada no último fundo. Né? Agora, então, o mercado, depois de ter nos dado essa, que eu acho a indicação do século, né? Esse bull trap nessa importantíssima resistência, ele então resvala aqui, sobe, mas deriva, depois escapa da deriva, e aí agora por baixo da deriva, minha gente, eu estou enxergando a minha leitura desse processo aqui, que está difícil, né? Porque o mercado não se decide. Eu acho que é porque o urso, apesar de estar forte, o touro não larga o osso assim tão fácil. Mas eu estou vendo o mercado derivar embaixo dessa retinha aqui, então eu estou esperando para qualquer momento o mercado ter uma queda, e aí vai testar essa reta, e se romper essa reta, são aqueles 30 e poucos % de baixa que pode acontecer, porque aí rompendo essa reta nós vamos no mínimo corrigir Fibonacci, e a correção Fibonacci a partir dos preços atuais, para o primeiro número Fibonacci seria aqui no caso do Dow Jones 26%. Então estou assistindo assim com bastante interesse o desenrolar do mercado americano. Né? Agora, isso aí está ficando mais para quem opera lá fora, e está havendo quase que uma correlação negativa entre Brasil e Estados Unidos. Né? Eu já mostrei aqui várias vezes, a gente tem um gráfico em que a gente compara Brasil e Estados Unidos. Isso começa lá em 2007, em agosto de 2007, quando teve o primeiro mal-estar com a crise do subprime. Né? Então, o Brasil, naquela época, cunhou-se o termo de decoupling, que o Brasil estava desacoplado dos Estados Unidos, os Estados Unidos caíam, nós subimos, mas depois quando caiu mesmo e a crise apertou, nós caímos muito mais do que os Estados Unidos. Né? Mas depois do fundo do subprime, o mercado se recuperou, o Brasil também teve uma volatilidade muito maior do que os Estados Unidos, subiu mais, né? E depois acabou cruzando, e aqui a gente vê claramente, né, esse período aqui, a gente vê claramente que Brasil caindo, Estados Unidos subindo, aqui eles tiveram um pouco de correlação, mas aqui Brasil caindo, Estados Unidos continuando a subir, né? E agora o Brasil deu essa alta aqui espetacular, os Estados Unidos ainda não começou a cair. Eu acho que se os Estados Unidos, minha leitura técnica desse processo todo, é que se os Estados Unidos caírem, começarem a cair bastante, nós vamos cair talvez até mais do que os Estados Unidos, porque historicamente a gente tem uma volatilidade maior do que os Estados Unidos. Então é isso. Ficar de olho nisso, porque isso pode eventualmente acabar com a festa aqui no Brasil, dessa última alta que nós tivemos. Vamos começar com as perguntas, então. Aliás, não, vamos primeiro ver Vale, 5 e Petro. Está aqui Vale 5, o gráfico que nós trazemos aqui desde 94. Os preços sem aviso, eles não costumam dar avisos, mas eles se aproximaram desse nível de suporte, não deram assim muita indicação, não deu nada dramático para Vale. Nós aqui no fundo com os tops inclusive estávamos vendidos, né? Logicamente estamos com toda essa cabeça de baixo, fomos pegos de surpresa e estopamos várias posições, mas ainda temos várias posições de venda, e tem muita ação que não entrou nessa onda da alta que está dando aí, né? Então nós não vimos razões para liquidar essas posições. Estamos ainda com 9 posições de venda aqui no fundo consultório. Logicamente, nós estamos com 25 posições, fomos estopados, até eu acho que errei aí nessa semana passada, porque eu insisti um pouco em algumas posições que tinham sido estopadas e que o mercado, logo depois de estopar, reverteu, e a gente
reassumiu a posição e aí acabamos perdendo um pouco mais. Enfim, esse mês não foi nada bom para a gente, mas agora eu acho que a gente tem que começar a analisar de novo, as oportunidades estão sempre aí, né? Muito bem. Então o Vale está chegando num nível importante de resistência, que é esse fundo aqui, que também foi topo de junho e agosto e julho, junho e julho do ano passado, coincide com esse fundo de janeiro. Então nós chegamos nesse nível, a julgar pelo fechamento de hoje na máxima do dia, eu acho que o mercado tem toda a chance de vir buscar essa reta de resistência aqui, o que deve acontecer aí pelos 29 e 50, 29, 50, 29 e 60, eu acho, se o mercado mantiver essa alta aqui, né? É isso que dá para dizer, e portanto nós estamos aí altistas no curto prazo, mas continuamos ainda baixistas no médio e longo prazo, porque o mercado está numa tendência de baixa de longo prazo, está numa tendência de baixa de longuíssimo prazo, né? Então nós entendemos que os preços podem até ir até essa curva aqui, até essa reta de resistência, mas e também tem que ficar de olho, né? Porque uma eventual reversão aqui no nível de resistência, quer dizer, qualquer reversão em nível importante de resistência, eu tomaria como uma indicação boa de baixa. Porque, minha gente, do mesmo jeito que subiu, pode cair tudo de novo, né? Então, altistas no curto prazo, baixistas no médio e longo prazo. Petrobras teve uma alta espetacular de 8% hoje. Está aqui a alta. O que dá para a gente falar? Não muito. Nós tínhamos esse canal traçado, esse canal de baixa traçado, os preços haviam extrapolado a parte de baixo aqui do canal, entraram para dentro de novo, tiveram esse fechamento espetacular, até onde os preços vão, podemos apenas colocar Fibonacci aqui e constatar que os preços corrigiram o primeiro número Fibonacci, então adentraram a faixa Fibonacci, que ia aí dos 15,40 até os 15,50, perdão, dos 15,40 aqui, a primeira faixa, até os 17,50. 17,50, 17,60 nós temos uma resistência boa aí. E vamos ter um pouco de resistência também a 16,80. Bem, agora não tem muito o que fazer, né? Quem está achando que o mercado vai subir, eu acho que não dá nem para pensar em comprar agora, mas uma boa estratégia para quem pensa em comprar seria a gente esperar algo do tipo 1, 2, 3, 4, 5, eu estou desenhando a bandeira perfeita aqui, né? O mercado rompe uma bandeira dessa, você compra aqui um stop logo abaixo da bandeira. Isso é o que dá para fazer em termos de compra. Em termos de venda, quem ainda está cético com o mercado, eu acho que a ideia seria você aguardar possíveis reversões em níveis importantes de resistência. Em Vale, aqui em Petrobras, não tem muita... eu acho que 16 a gente tem esse fundo aqui de fevereiro, março do ano passado, também não está muito claro, né? Talvez a gente devesse recorrer ao gráfico indexado em dólar. No gráfico indexado em dólar, a gente vê que os preços haviam encostado e em seguida nos deram um belo bull trap aqui no fundo do subprime, né? Então, quando a gente vê sobre essa perspectiva, fica até bastante razoável a gente estar imaginando aí que os preços tenham
tido uma recuperação bacana. Então, né? Esse é o canal, o grande canal de alta que a gente consegue fazer em Petrobras indexada. Um lindo canal de alta. E aí, então a gente constata que esse fundo foi rompido e desrompido. E aí o que nós podemos fazer aqui nesse... Nós podemos traçar também essa reta de resistência. Talvez essa reta aqui, porque essa outra aqui está um pouco menos inclinada, mas pode cair também. Eu acho que seria razoável a gente imaginar que Petrobras vai vir buscar tanto essa reta, a antiga reta de suporte, quanto essa reta de resistência. Então, por aqui mais ou menos, né? E temos um gap aqui também, o fechamento do gap seria 8 dólares. 8 dólares. Eu vou usar um recurso aqui do Termo Enfoque, que é essa calculadora. A gente tem uma calculadora onde a gente põe aqui Petri. Quanto que eu ia fazer mesmo? Assim, 8 dólares dele, sim, não, na verdade. Eu quero só fazer uma conta de dólar, não é Petrobras, é EUS com vezes 8, dá 18 reais. Né? Petrobras hoje está 8 reais, quer dizer, teria uma boa alta aí, mas isso é se o dólar continuar onde está agora. Porque se o dólar cair, como isso é uma alta desse tipo pode sugerir, então aí também diminuiria esse objetivo. Né? Mas isso, na verdade, serve apenas para a gente ter uma perspectiva aqui. Né? Mas o que a gente constata, que salta aos olhos aqui nesse gráfico de Petrobras indexado em dólar, é que realmente nós estamos num suporte importante, nós tivemos um bull trap aí, e, nós tivemos um bear trap, né? E os preços estão aí, desinvestados para cima, né? Subindo quase 90 graus, com essa alta de hoje. A ideia é que continue, isso aqui não costuma ser algo que o mercado faça só uma reação e depois, eu acho que não. Se bem que eu já falei muitas vezes aqui na Quinta Técnica, que, e repito, acho que isso é bom se saber, né, se ter em conta que as reações de uma tendência de baixa são muito violentas, parecidas com essa. Né? Agora, não acho que isso aqui possa ser apenas um processo temporário. Eu acho que tem muita chance que a gente possa daqui a pouco, porque afinal das contas, Petrobras, por exemplo, já subiu do fundo até hoje 28%, né, em apenas 10 dias. Puxa vida. Então eu acho que isso pode muito bem resultar num processo de ABC, em que os preços aí então iriam buscar essa reta de resistência. Né? Então estamos altistas no médio prazo, curto prazo, aliás, perdão, e continuamos baixistas no médio e longo prazo. Júnior, perguntas? O Júnior não está, porque eu ainda não chamo ele no Skype. Agora sim, estou ligando para ele. O Rodrigo também está aqui. Juninho, diga lá. Fausto, boa tarde. Para quem não conhece o Júnior, está aqui. Pois não. A primeira pergunta é do tio Patinhas Egold. Vamos lá. Gold. Agora sim. Então, nós estamos com essa reta rompida, essa reta está com o Fibonacci traçado aqui,
Fibonacci traz os preços para $700, eu estou imaginando que é para lá que eles vão. No momento, depois de romper essa reta, os preços estão fazendo essa grande acumulação, que eu acho que deve dar continuidade ao movimento de baixa. Mas, portanto, nós temos dois objetivos aqui a traçar. Depois a gente vai ver o curtinho prazo. Eu acho que é isso aqui que a gente projeta para baixo, a partir desse topo aqui. Isso nos traz, talvez esse topo aqui, nos traria para 920 ou 940, tá? Ou 950. E depois nós temos a própria amplitude dessa acumulação, que se projetaria para baixo e nos dá um objetivo aí a 1000. 1000. Nós estamos caminhando para 1000. Mas vamos ver aqui o curto prazo tem alguma coisa a me dizer. Franca queda livre, né? Ouro caindo, ouro é uma commodity. Por que será que o ouro está caindo, né? Talvez seja porque o S&P está para engatar a primeira, segunda, terceira e sair cantando pneu para baixo. Eu quero mostrar para vocês aqui indicadores mundiais. Eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo com o FTSE e com o DAX, com os mercados lá na Europa, né? Veja que bonito o gráfico da Inglaterra, do FTSE, FTSE, é o índice da Bolsa de Londres. Vejam que linda reta de suporte, que é a reta que tem lá debaixo do subprime, e vejam o que os preços estão fazendo agora. Estão testando essa reta numa acumulação que eu acho que tem toda a característica de um pequeno retângulo de baixo. Ontem nós tivemos uma estrela cadente, e hoje, Júnior, o som, por favor. Júnior? Desculpa, posso ter colocar. O som, por favor. Então, ontem nós tivemos aqui uma estrela cadente, hoje, vamos ver. Eu acho que isso resulta no rompimento dessa reta. Essa reta é muito importante. O rompimento dela pode fazer os mercados terem uma queda muito rápida, muito violenta, né? Esse aqui é o DAX. O DAX, a gente tem essa reta que aparentemente foi rompida. Os preços voltaram a se aproximar dela e agora nos deixaram hoje um candle de indefinição. Eu acho que tem que ficar de olho também, porque se nós tivermos uma reversão a partir daqui, isso aqui se consolida como uma formação de topo, consolida-se também o rompimento da reta. Alguém poderia eventualmente dizer que a reta não está aqui, que não foi rompida ainda, mas não importa. De qualquer maneira, a gente está esperando uma confirmação do rompimento dessa reta. Eu acho que foi, eu acho que essa reta já está rompida, porque eu acho que esse ponto tem que ser considerado, esses outros pontos aqui, enfim, na minha leitura, essa reta foi rompida. Se essa reta foi rompida, o mercado está apenas no final do pullback para a antiga reta de suporte, que vai então impor resistência. Já impôs aqui há 4 dias atrás, o mercado deu um golfo grande. Se tivermos outro aqui, eu vou ficar muito baixista lá na Europa, tá? Vou mostrar isso aí para vocês. França, aqui estou mostrando a França agora. Os preços romperam esse nível de resistência, que é esse nível aqui de 2011, e então vai, não vai, romperam esse nível aqui, nos deram um bull trap e agora estão subindo, mas já deixaram uma indefinição aqui. Eu acho que esses próximos dias aí podem ser bastante decisivos para a Europa. Isso é o Japão, minha gente. E eu quero que vocês pensem nisso aqui, conjuntamente com o fato de eu ter mostrado o Dow Jones no seu topo. Veja onde está o Japão. O Japão está nessa reta de resistência, que tem um topo aqui em 96, um topo em 2000, outro topo em 2007 e outro topo atualmente. Vejam o que está acontecendo aqui no Japão. Essa reta foi rompida, depois chegar nessa reta importantíssima de resistência, essa reta de suporte foi rompida, os preços fizeram um pullback nessa reta e aí tiveram uma baixa, um gap de baixa e estão se acumulando numa bandeira de baixa. Tem toda a característica de bandeira de baixa, embora ontem os preços tenham subido ligeiramente, caíram, subiram. Eu acho que isso resulta num processo de baixa muito rápido, né? Então isso tudo aqui reforça a minha análise de que nós estamos aí por um fio aí nos Estados Unidos. E se os Estados Unidos cair, logicamente essa nossa alta vai para o beleléu, né?
Júnior, próxima pergunta. Próxima pergunta do Rafael, dólar comercial. Dólar comercial. Quantas perguntas nós temos ainda, Júnior? Dólar comercial é uma boa pergunta. 7 perguntas forais. Ok. Dólar comercial rompeu essa reta suporte aqui. Aconteceu algo que eu não imaginava que pudesse acontecer. Mas hoje, esse rompimento sine dúvida, né? Então, isso passa a indicar que nós podemos estar vendo aí um topo duplo aqui, né? E se olhando com olhos assim bem críticos, 1, 2, 3, 4, 5, topo duplo, e se for topo duplo, o dólar pode muito bem voltar para baixo de 2, em 96. Então, estou baixista no dólar, curto, médio e longo prazo a partir de hoje, a não ser que a gente tenha aí algum tipo de reversão e os preços voltem acima dessa reta, eu estou baixista, porque acho que o rompimento aqui foi inequívoco. Nós podemos projetar aqui para essa baixa, essa amplitude desse último movimento para baixo a partir desse barbeiragem. Ela é para baixo a partir daqui e nós vamos chegar a 2,23. Eu acho que é para onde os preços estão caminhando agora, talvez 2,22, que é onde 2,22, 2,21, eu acho, é onde mais provável se encontre suporte em função desse fundo aqui que tivemos em julho do ano passado. Isso aqui está em 2,21. Mas é isso aí, baixa. Acho que não dá mais para se operar o dólar. Eu pessoalmente não peguei isso, pelo contrário, nós estamos, até ontem nós estamos comprados, nós compramos por aqui, o nosso stop estava aqui embaixo, fomos estopados ontem, felizmente, né? Então, eu acho que quem está pensando em operar dólar na venda tem que pensar em esperar uma bandeirinha de baixa, e aí o mercado rompendo a bandeira, vende com stop acima da bandeira. Eu acho que é isso que vou fazer, se for operar baixa, e eu pensaria muito em operar alta agora em função desse rompimento que eu acho que é bastante significativo. Júnior. Próxima pergunta do Dano Semig. Semig 4, né? Não tinha visto Semig hoje. Bem, só que aqui eu estou mostrando ela indexada em dólar, que ela logicamente subiu mais por conta da queda do dólar de hoje, né? Não indexada, não subiu muito, e aí parâmetros eu tenho que mudar para 1994, período sem inflação no Brasil, quando então a gente tem um gráfico decente. Nós tínhamos essa reta aqui, os preços haviam rompido essa reta, e aí entraram para dentro da reta de novo, e entraram para dentro dessa bagunça aqui, e portanto, bem, o que aconteceu hoje foi também um rompimento. Bem, nós tivemos uma alta de 8% em CMI, e isso nos trouxe, nós tivemos o rompimento desse topo aqui de setembro do ano passado, foi um topo que aconteceu logo depois dessa queda espetacular aqui, que o governo mexeu nas elétricas, né? Mas nós temos esse topo aqui, e esse outro topo aqui, o mercado rompeu isso. Até onde podemos ir? Não sei. A única coisa que dá para fazer é a gente traçar Fibonacci aqui e constatar que os preços já adentraram a faixa Fibonacci. Mas nem dá, né? Porque esse Fibonacci aqui, dessa queda, o mercado já corrigiu lá no segundo número Fibonacci e depois voltou a cair. E agora está adentrando, ou seja, isso aqui está uma bagunça danada que eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. O que dá para a gente falar? Difícil também aqui, né? Porque a gente, se tiver, o que você pode esperar aqui? Para efeito de venda, se você tiver um engolfo aqui, seu stop fica a 10% de distância, né? Então é difícil operar isso. Eu acho que isso aqui está com uma volatilidade muito grande, a gente tem que manter distância disso.
21% o mercado subiu aí em 3, 5, 6 dias. Acho que é manter distância, essa é a minha recomendação. Quem está comprado, intraday de 15 minutos e administrar seus stops intraday de 15 minutos. Nossa técnica aqui na Comstop é que a gente coloca o stop no segundo evento técnico, que seria embaixo desse fundo aqui. Mas dada a alta violenta que o mercado teve, eu acho que você pode pensar em colocar o stop no primeiro evento técnico. Certo. Júnior. YouTube 4 eu escutei, mas você não ligou o som. Escutei via remotamente. Uau! Temos aí YouTube 4 próximo do topo que ele havia feito em novembro do ano passado. E, uau, que alta, não? 15%. Menos que outras que nós já vimos, né? E que, por sua vez, esse topo que aconteceu em final de outubro, novembro do ano passado, também está muito próximo do topo principal, que é o topo que aconteceu em novembro de 2010. Então, foi seu topo em novembro de 2010. Puxa vida, o que nós vamos falar? Não sei. Vamos ver o que vai acontecer aqui no teste desse topo, né? Eu diria que se nós tivermos uma reversão bonita por aqui, eu acho que nós estaremos vendo uma boa oportunidade de venda. Eu não hesitaria em vender conforme a reversão de candlestick que a gente tenha por aqui. Se é que a gente vai ter alguma coisa por aí, em termos de reversão, né? Mas podemos chegar, o mercado pode... Aliás, ele já chegou aí, né? Ele pode nos brindar com uma bandeirinha ou uma flâmula aqui e depois ir embora, sabe-se Deus para onde. Mas, como nós temos essa reta rompida, nosso viés continua sendo de baixa no longo prazo, médio prazo e longo prazo. E indefinido no curto, porque nós temos um nível de resistência, o mercado está subindo, fechou aí, como é que fechou hoje? Na máxima? Deixou um pouco de sombra, aparentemente está sentindo essa. Então acho que um viés de neutro para baixa, na verdade, no curto prazo, e em função também quando o mercado sobe isso tudo aqui, sem parar, como ele fez, e chega numa resistência importante porque essa resistência, olha, a última vez que chegou aí, caiu 15%, 16%. Ele subiu muito rápido até essa resistência. É difícil imaginar que ele vai romper essa resistência, né? Chegou, já sentiu, deixou um pouco de sombra hoje, então eu acho que é razoável que ele faça pelo menos uma acumulação, ou se não, uma correção mais acentuada aqui, se é que ele vai romper, né? Ou nós vamos estar vendo uma reação do tipo fogo de palha, que vai terminar com um belo de uma reversão aqui, e aí sim ele vai estar dando oportunidade de venda. É isso aí, Júnior. Próxima pergunta é PSSA3, do Bob. Porto Seguro. Porto Seguro. Uau, Porto Seguro. Pois é, Porto Seguro está aqui no de olho. Será que não está no de olho? Não está. Puxa vida, mas que indicação maravilhosa de Porto Seguro. E eu não estava com ela no monitor. Eu fiquei tão envolvido com as operações de hoje que não vi essa linda indicação de baixa que nos deu Porto Seguro. Uau! Poxa, num dia que o mercado sobe 3%, o mercado tinha chegado lá ontem, nos deu um shooting star ontem, e hoje confirmou esse shooting star. Então, acho que Porto Seguro está caminhando para... deve cair e vem buscar essa reta suporte, que deve acontecer nesse suporte aqui, que é o topo dessa acumulação que aconteceu entre novembro, dezembro, janeiro e fevereiro desse ano, né? Isso está R$30, então o Porto Seguro está dando oportunidade de venda, acho que dá para vender ainda, e o objetivo é R$30. Isso é curto prazo, médio prazo não dá para saber, porque nós estamos nessa tendência de alta, né?
e a gente precisa ver a quantas ela vai, o que vai acontecer no teste dessa reta suporte. Se a reta for rompida, teremos quedas mais substanciais. Se não, eventualmente o mercado pode sim, né, retomar sua tendência de alta. Mais baixistas aí no curto prazo, Porto Seguro. Júnior. Próxima pergunta é do Tony Cruz 3. Souza Cruz. Essa é uma das ações que nós estamos pessimistas, porque vejam o que aconteceu. Bem, nós temos essa reta rompida, eu acho que rompimento dessa reta implica que o mercado está rompendo, na verdade, tudo isso aqui, né? Acho que essa reta é tudo isso aí. Se a gente quiser colocar, não, aqui se a gente puser lá de baixo ainda tem uma chance, mas não. Mas se a gente põe aqui a partir de 2000 e puser aqui, a gente vê essa reta rompida, né? Eu acho que o melhor seria isso aqui. Nós temos aí, fora essa queda aqui de 2008, a gente tem uma tendência muito bem definida por essa reta, que foi rompida, e isso aí nos diz que o buraco é mais embaixo. E depois nós tivemos um pullback para esse nível de resistência, foi exatamente aqui que o mercado teve essa reversão, com um shooting star. Foi a razão de nós termos ficado baixistas, tomamos posição até, e agora, hoje o mercado se vê que não subiu muito, né? Então eu estou confiante nesse processo aqui, esse shooting star tendo acontecido nesse antigo suporte, como sendo um processo que vai dar uma queda mais acentuada. Se a gente olhar o intraday, essa reta aqui, você confere, você constata assim de uma maneira mais clara que aqui nós temos um outro ponto aqui que aconteceu dia 24, né? Então, olhando de longe isso aqui, olha, parece claro que esse processo aqui foi rompido e os preços agora estão nesse processo aqui. Eu acho que é uma tendência de baixa. Como eu disse, acho que nós vamos ter uma queda mais acentuada. Então, estamos baixistas aí, Souza Cruz. Será que agora a turma vai fumar menos? Tomara, né? Eu torço para todo mundo fumar menos. Muito bem. Sim, e outro aspecto que também não comentei é o fato de que isso aqui está acontecendo. Vamos ver de longe aqui, ó, nessa reta de resistência. 1, 2, o mercado deixou um terceiro ponto nessa reta. Acho que já dá para dizer que ele deixou esse terceiro ponto, com esse shooting star. Então, por isso, nosso pessimismo aí com concurso. Júnior. Próxima pergunta, Fausto, é do Victor 8R4. Puxa vida, hein? Por que a gente não vendeu hoje? Olha, eu não vendi hoje, mas eu prometo para vocês que eu estava de olho aqui. Eu estava de olho aqui nesse shooting star, mas eu só não fiz uma operação hoje porque esse shooting star aconteceu, não tinha nada aqui, assim, então ele, infelizmente, e depois nós não tivemos uma confirmação anteontem, né? Mas, logicamente, fiquei aí com um pouco de dor de cotovelo, né, de não ter feito essa posição. Mas isso aqui claramente é um processo de acumulação, depois de uma queda acentuada, e nós estamos esperando que isso dê continuidade, essa acumulação seja uma acumulação de continuação, que no nosso entender deve dar continuidade ao movimento que a precedeu, deve trazer os preços aqui para esse suporte importante desse fundo aqui, muito importante, um fundo em V, né, que nós tivemos em 2001. Então, isso aqui foi depois isso aqui foi depois do 7 de setembro, 11 de setembro de 2001. E foi um fundo muito importante, porque depois desse nível, os preços subiram, desse fundo, os preços subiram 100%, 101%. Rapidamente, em apenas 2 meses, 2, 3 meses, subiram 101%.
Então é para lá que eu acho que os preços estão indo. De novo testar esse nível aí que está a 2,40, tá? O objetivo dessa perna seria um pouco mais baixo, mas como tem esse suporte no meio, a gente projeta para o suporte a 2,40. É isso aí. Aqui o cara. 2,40. É isso aí. Júnior. Próxima pergunta da tiazinha HGTX3. Então, isso aqui tem toda a característica de uma formação de topo, né? Bastante simétrica. Vamos ficar só com essa parte aqui do processo. Aí a gente tem Fibonacci para traçar. Primeiro número de Fibonacci é 12. Eu acho que é para lá que esse processo aqui vai encaminhar as ações de HGTX. Companhia aérea. Poxa, mas é muita queda. Mas eu não tenho culpa se de 2008 para cá a companhia aérea tenha subido 3.560%. Fez muitas lojas e tal. Sim, mas subiu 3.560%. Né? Aí, se ela vier para o primeiro número Fibonacci desse processo, ela ainda terá subido durante esse período 824%. Não está mal, né? Subiu 824% em, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5 anos e meio, subiu 824%, é bom para burro, né? Só que se ela ficasse apenas com esses 824, aí nós estamos falando de uma queda de hoje até o primeiro número Fibonacci de 56%. Então estamos baixistas aí em companhia aérea. Agora, no curto, médio prazo, a gente pode traçar essa reta aqui, que pode estar aqui, talvez, acho que mais provável aqui. E aí a gente também não está ajudando muito a característica de deriva dessa atual acumulação. Isso é uma deriva, né? Embora os preços tenham subido hoje, ficaram dentro do range da faixa de oscilação de ontem. Então, baixistas curto, médio e longo prazo em Eren, e acho que logo mais vamos testar de novo o fundo de fevereiro aí nos 24. Eventualmente essa deriva pode se estender até tocar essa reta de resistência, o que poderia acontecer lá para os R$28. Júnior. Risco Brasil, Fausto. Risco Brasil. Risco Brasil tem uma surpresa hoje. Você viu, Júnior? Dá uma espiada aqui legal o Risco Brasil. Olha, ele me deu um martelo hoje. Não tinha visto também. Está aqui o Risco Brasil, nós estamos com toda essa acumulação aqui, essa acumulação. Quer dizer, isso aqui combina perfeitamente com o Bovespa vai cair mais, o Brasil vai piorar ainda bastante antes de melhorar. Né? Bem, nós tivemos hoje o rompimento desse nível aqui, que estava nos 217 pontos, e os preços voltaram e fecharam nas máximas do dia, nos dando esse martelo. Então, isso está a mim indicando que o risco vai subir. O risco vai subir. E acho que poderemos aí nas próximas semanas ver os preços se aproximarem mais da parte de cima dessa acumulação, que eu acho vai ser chamada de retângulo no futuro. Já está com toda a tinta, né? Que tem tudo a ver aí um retângulo. Se isso acontecer, o Risco Brasil vai lá para os 400 pontos base, basis points. É isso aí, Júnior. Damos 4, Fausto. Marco Polo.
partir do fundo do subprime, essa foi uma das ações que tiveram uma alta bastante grande também, não é nada como lojas Hering, mas subiu 1.200% praticamente, a partir do fundo do subprime, 1.200%. Nós tivemos essa reta rompida e aí podemos traçar Fibonacci e devemos esperar que os preços venham aqui para o seu próximo nível, quer dizer, para o seu primeiro nível Fibonacci. Isso aqui está 2,50, os preços hoje fecharam a 4,06, essa é uma queda aí tanto, mas é para onde eu acho que os preços estão indo. Agora, no meio do caminho, o mercado que acabou de romper esse fundo do começo do ano, aí a 4,20, 4,18, um nível importante de suporte que agora passa a ser resistência, aparentemente, ele então vai ter suportes aqui nesse fundo de 2012 e em função desses três topos aqui nessa acumulação que aconteceu entre em 2011, 2012 escapou dessa acumulação. Então são esses dois níveis de suporte aqui, que nós podemos esperar que o mercado venha buscar aí 3,40, 3,20. No curto prazo, nós rompemos esse nível de suporte e os preços acumularam, fizeram uma bandeirinha e estão escapando para baixo nessa bandeira, né? A Bovespa sobe o que subiu hoje, isso aqui cai, significa que o Marco Polo é uma ação que está enferma. As razões, os analistas fundamentalistas devem explicar. Nós estamos vendo que os touros perderam completamente o controle, os ursos estão dominando, rompeu-se um nível importante. Mostrei aqui, mas esse nível é importante de suporte, né? Topo aqui em maio de 2012, fundo em janeiro de 2014. O mercado rompe, depois testou mais uma vez aqui, né? Aí no final de fevereiro. Então, bem baixista nessa iniciativa. Júnior. Última pergunta, Fausto, é do Elias. Ele fala se ele sabe que é uma pergunta genérica, mas se a Dilma sair, se pode frustrar os vendidos, se pode reverter a tendência de baixa e se a Dilma sair. Quem é o Elias, é isso? Isso. Elias, meu amigo, se me permite chamá-lo assim, eu acho que não é só a oposição, seja lá o PSDB, o Campos, o Marina, ganharem que vai resolver os problemas que nós temos, né? Porque eu acho que a deterioração do Brasil foi muito grande e acho que isso vai demorar para consertar. Mas com certeza, se a gente tiver uma lufada de esperança aí, de um governo um pouco mais responsável na parte, em todos os aspectos, né? E menos corrupção também, eu acho que isso vai dar um alento aí. Tudo depende dos Estados Unidos, né? Eu tenho estado muito preocupado com o fato dos Estados Unidos estar no topo. Tenho comentado isso com muitos amigos até. Puxa, nós estamos num topo importantíssimo. Será que o mercado vai ter força suficiente para romper esse topo e sair em mais uma perna de alta? Aí eu vou dizer, olha, mudou o paradigma. Realmente aconteceu uma coisa que mudou aí a face da humanidade, né? Ter um período de bonança aí. Mas eu não sou, eu sou realista. Eu acho que não mudou paradigma nenhum. Nós tivemos aí uma produtividade aumentada enormemente por conta das inovações dos eletrônicos, principalmente, né? Eu, com esse cara aqui, eu faço tudo, isso aqui é minha secretária, falei isso até na feira passada. Então,
poxa, a facilidade que a gente tem de mandar imagens, contratos, nossa, isso aumentou a produtividade de uma barbaridade. A gente pode fazer conferências, videoconferências hoje. Eu estou aqui, vocês estão me vendo aí, quantas pessoas quiserem no mundo inteiro podem me ver. Mas eu acho que isso foi o responsável, quer dizer, esse processo foi o responsável por isso aqui, ó. Para mim está muito claro. Eu olho aqui no gráfico do Dow Jones, eu vejo, olha, isso aqui foi responsável por isso aqui. E por nós estarmos onde estamos agora. Agora, difícil, né? Com esses dois precedentes aqui, você olhar o Dow Jones e achar que agora nós fizemos apenas uma correção uma correção que foi primeiro número Fibonacci, né? Porque no Dow Jones a gente também tem a mesma situação que eu mostrei para vocês no Bovespa. Em 29 os preços vieram abaixo de onde saíram. Então essa aqui dispensa comentário, né? Não dá nem para botar Fibonacci. Em esse segundo precedente que aconteceu entre 1932 e 1966, os preços corrigiram mais do que 50%. Então, eu realmente não acho que seja muito pessimista a gente imaginar que ele vai corrigir 50%. Esse teria sido a queda mais branda das três, né? Desse cenário aqui. Essa aqui foi muito mais, essa aqui foi quase 60%. Então eu estou imaginando que isso aqui vai acontecer e não o contrário. Nós não vamos ter os preços rompendo esse nível aqui e indo para níveis mais altos, né? Agora, eu vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu com o Bovespa indexado em dólar na eleição do Fernando Henrique Cardoso. A eleição do Fernando Henrique Cardoso foi há 16 anos atrás, né? Em 1994, ó. Exatamente, foi. É isso aí? Foi 94, Juninho? Foi, 94, ó, peguei aqui. Exato, outubro de 94. Ele estava concorrendo contra o Lula. E o Fernando Henrique ganhou. O mercado interpretou corretamente que o Fernando Henrique ia ganhar. Tá? E por conta de que o Fernando Henrique ia ganhar, o mercado teve essa alta aqui. Então, nós podemos até fazer um exercício aqui de análise técnica de português, até porque eu sou descendente de português, e ver esse cara aqui, que foi um rally, por conta que o Fernando Henrique ia ganhar. E a gente cata o cara aqui, ó. Será que foi isso aqui? Ou será que a gente tem que ser um pouco mais? Vamos imaginar que talvez tenha sido só isso aqui, né? Eu acho que foi esse aqui, o rally que o mercado deu. Foi esse aqui. Vamos fazer esse aqui verdinho para diferenciar. A gente pega esse verdinho aqui e traz ele para cá. E esse outro azulzinho aqui e traz ele. Nossa senhora! Esse aqui, essa alta aqui, nossa! Que coisa, hein? Se for essa alta toda, traria os preços lá para o topo de novo, né? Pode acontecer? Pode acontecer qualquer coisa, né? Mas de repente a gente pode pensar nisso aqui, ó. Fica mais. E depois a gente teve crise do México. Estão falando em 30 mil dólares. Esse é o gráfico indexado em dólar, né? 94 dá para a gente ter o gráfico. Vou apagar isso aqui. Não, vou deixar aqui.
94 a gente pode ter o gráfico engraçado, e a gente ainda vê 94, não tem, começa a partir de 94, isso aqui já pega inflação, né? Depois aqui, deixa eu ver aqui o caso aqui, começa a partir de 92. 94 foi essa alta aqui. Tinha inflação, essa foi a baixa que nós tivemos. Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, aqui em outubro de 94, o Fernando Henrique ganha a eleição e veja o que aconteceu a partir de Fernando Henrique eleito, aqui dia 4 de outubro de 94. Os preços começam a cair e caem durante meses, né? Tivemos essa bela baixa aqui, que na época foi uma tendência de baixa que eu estava lá, acompanhei muito direitinho, depois caiu 62% depois da eleição. Então, pode sim acontecer. Eu não acho que vá mudar o cenário como um todo, mas pode acontecer que a gente tenha uma alta aí bastante significativa, mas que depois, na confirmação da eleição, é aquele negócio, né? Compre no rumor e venda no fato. Buy the rumor, sell the fact. Então é isso, vamos com certeza ter muitas emoções aí agora por conta desse novo fator que é o psicológico aí de quem vai tocar o Brasil, se vai ser o PT, se vai continuar sendo o PT ou se vai ser um novo partido. Grandes emoções. Não esqueçam de usar suas ordens de stop, porque agora é a hora que a cobra fuma. Agora quem não tem stop pode ser... bom, é sempre, né, na verdade, mas enfim. Então é isso, minha gente. Obrigado aí pela presença de vocês e espero vê-los de novo aí na próxima quinta-feira. Um bom fim de semana. Boa noite.